Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Para dar continuidade a esse aprofundamento que estamos fazendo sobre o Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo na literatura paulina, nas cartas de Paulo. É um tema denso se nós vamos estudar a pneumatologia paulina, ou seja, o estudo do Espírito Santo na literatura paulina. Então, com os minutos que temos aqui, temos somente a intenção de favorecer que você compreenda um pouco mais. Nós vamos poder descer nos diversos tópicos que Paulo apresenta sobre o Espírito Santo. Mas vamos nos deter, vamos tentar pegar um ou dois textos para poder compreender um pouco mais de como São Paulo nos apresenta o Espírito Santo. Inicio dizendo que Paulo, sendo judeu, a sua mentalidade, claro, é a mentalidade judaica, até a experiência que ele tem com Cristo ressuscitado, e ele vai compreender as Escrituras, ele recebe o dom do Espírito Santo, que lhe ensinará todas as coisas, e ele vai compreender que o Antigo Testamento se referia a Cristo, e ele vai compreender quem é o Espírito Santo. Porque o judeu não via o Espírito Santo como Deus. O Espírito Santo era princípio de vida, o ruá para o judeu é fonte de vida, é água, é luz, é vento, é hálito, mas não é Deus. E Paulo, se nós estudamos a pneumatologia paulina, vemos que Paulo tem a total consciência, certeza e ensina que o Espírito Santo, ele é da mesma substância que Cristo, da mesma essência que Cristo. E Cristo é da mesma substância, da mesma essência do Pai. Portanto, o Espírito Santo para Paulo, ele é Deus, ele é princípio de santificação, ele nos santifica, ele nos conduz à escatologia, à vida eterna, ao mundo de Deus. Ele é penhor de vida, da vida futura. Recebemos o Espírito Santo com os seus dons, como penhor da vida futura, que já nos introduz a viver aqui, nos garante a vida no céu, a vida em Deus, a santidade. O Espírito Santo é princípio de unidade em Paulo. É um dom que é dado a todos no batismo. Pelo batismo, todos nós morremos à morte de Cristo e ressuscitamos com ele. E foi o Espírito quem ressuscita Cristo. O Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscitará também a nós e nos dá já a experiência da vida nova, nos faz homens novos, homens espirituais e não mais homens carnais. É muito próprio da linguagem de Paulo falar da oposição entre pneuma e sarx, entre o espírito e a carne. Então, se ressuscitamos com Cristo, não devemos mais atender aos apelos da sarx, da carne, do pecado, mas atender aos apelos do pneuma Christi, do Espírito de Cristo que habita em nós. Então, dentro dessas temáticas, eu fui elencando aqui um pouco de como Paulo apresenta, nos fala do Espírito Santo. Vamos pegar, então, fazer um passeio rápido em algumas passagens, só para a gente poder ouvir do próprio punho, assim, da própria voz de São Paulo. Por exemplo, em Romanos 1:3, ele vai falar, diz a respeito de seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder da sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus nosso Senhor. Segundo o Espírito de santidade, Jesus é filho de Davi, segundo a carne, ou seja, ele é humano, ele é homem, mas ele é Deus e ele tem o Espírito de santidade. Então, o Espírito Santo é o Espírito santificador. E pelo batismo nós recebemos esse Espírito de Cristo, o Espírito de santidade. Portanto, somos chamados à santidade e é pelo Espírito, a vida no Espírito, que nos faz santos, que nos faz realmente filhos de Deus. Se nós pegamos, por exemplo, e aí eu te convido a me seguir, me acompanhar aí na tua Bíblia. Vai lá para Romanos 6. Nós vamos ver que Paulo, nessa passagem aqui, nesse brano da carta aos Romanos, ele vai falar do batismo. E quando ele fala do batismo, ele nos mostra realmente a vida nova. Nós recebemos realmente o Espírito de Cristo. Sendo batizados, tendo sido batizados, não somos mais os mesmos. Nos tornamos uma coisa só com Cristo,
morrendo a sua morte, ressuscitando com ele. Portanto, é o Espírito quem ressuscita, somos homens novos pelo batismo. Se morremos com Cristo, estou no versículo 8, se morremos com Cristo, temos fé que também vivemos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, já que ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, o pecado morre ali na carne de Cristo, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, e vivendo, ele vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Por termos o Espírito Santo, nos consideremos mortos para o pecado. Já não devemos mais corresponder e responder aos apelos da carne, mas aos apelos do Espírito. E é por isso que Paulo, seja na carta aos Romanos, especialmente em Gálatas também, ele vai falar muito do homem novo, da vida no Espírito, da vida nova, dessa oposição entre Espírito e carne, sempre frisando que temos o Espírito de Cristo, o batismo e a graça do batismo realmente fez de nós homens novos. É real e nós precisamos assumir essa graça. Então, que o pecado não impere mais sobre os nossos corpos com as suas paixões, porque em nós habita o Espírito Santo. Somos libertados da escravidão do pecado. No capítulo 8 da carta aos Romanos ainda, para ver a riqueza, estou só em Romanos, ainda não consegui fazer uma citação de outra passagem. No capítulo 8 ele vai falar da vida no Espírito. Quem são aqueles que vivem segundo o Espírito? E no versículo 14, ele dirá, Romanos 8,14, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos realmente de Deus, somos filhos no Filho. E se temos o Espírito de Cristo, então nós temos a graça, e aqui Paulo ele é muito enfático em convidar os cristãos a tomarem consciência da graça que lhes habita, a graça de dizer não ao pecado, a graça de viver realmente uma vida de santidade, uma vida nova. O Espírito Santo para Paulo nos conduz à escatologia, nos conduz às coisas últimas, nos conduz ao céu, é esse penhor de vida eterna, pelo qual ele poderá dizer em Colossenses 3, que se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, porque nós ressuscitamos, temos o Espírito Santo em nós que nos faz novos, então somos impulsionados às coisas do alto. Um texto paulino em que ele vai fazer quase ali uma dissertação sobre o Espírito Santo, não podemos nesse pouco tempo ao menos citar essa passagem, será 1 Coríntios 12, onde ele vai falar dos dons do Espírito Santo. É uma passagem muito conhecida. E ele vai falar dos dons e dos carismas. Então, são dons que são dados e são reais. Esses dons, todos eles, os de fé, que é imprescindível, é fundamental, o dom da fé. Clamar a Deus o dom da fé, e a fé crer que nós temos essa vida nova, que o Espírito faz de nós homens novos, e viver pela fé. Paulo impulsiona muito os cristãos, portanto a nós, essa palavra é palavra de Deus, chega a nós, a vivermos pela fé, a crescer na fé, e a fé é um dom do Espírito. Então a fé, curas, milagres, profecias, tudo isso é real, é dom de Deus, mas dom para quê? Para a unificação e a santificação da comunidade. Portanto, não é para usurpar, não é de uso pessoal, não é para mim, é para a comunidade, ou seja, o Espírito Santo é princípio de unidade. Para saber se eu estou vivendo concretamente o dom dado por Deus, vivo a vida no Espírito, usando bem uma linguagem paulina, eu vou ver se eu tenho essa disponibilidade para a unidade, se eu estou favorecendo a unidade no meio da comunidade. Isso é muito importante. E depois de 1 Coríntios 12, ele segue com Coríntios 13, que é muito conhecido, onde ele vai falar aquele hino belíssimo, a caridade. E o que é a caridade para Paulo? É um dom do Espírito.
Portanto, para realmente sabermos se estamos vivendo segundo o Espírito, além de todo o elenco que ele vai colocar ali no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele vai falar da vida da carne e dos frutos do Espírito. Devemos olhar como um espelho a nossa vida diante de Gálatas 5 para ver se esses frutos estão presentes na nossa vida, sinal de que vivemos uma vida no Espírito, somos dóceis ao Espírito de Cristo em nós. Mas Paulo aqui em 1 Coríntios 13 vai nos dizer que, sendo a caridade um dom do Espírito, e é o dom maior é a caridade, porque é isso que vai permanecer, o agape Cristo, a caridade de Cristo, que é dom do Espírito, é para ser vivida e encarnada. Nós devemos ser transformados pela caridade, pelo agape, devemos ser transformados por esse dom do Espírito. E aí nós podemos olhar em 1 Coríntios 13 e ver como ele diz que é a caridade, o que a caridade faz. Porque quem tem a caridade, quem vive esse dom do Espírito é paciente, não é invejoso, não vai usurpar as coisas para si. Tudo o que ele diz aqui é para todos os dias examinarmos a nossa vida e vermos se estamos sendo dóceis à ação do Espírito. Então, assim, são poucos os minutos, né? Uma pincelada que a gente dá. E só para fechar, elencar somente aqueles pontos que falamos no início para entendermos um pouco o que é o Espírito Santo em Paulo, como Paulo nos apresenta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele nos é dado para a nossa santificação. Ele é penhor de vida eterna, portanto, nos direciona para o céu, para as coisas últimas, para a escatologia. O Espírito Santo é princípio de unidade. O Espírito Santo, ele faz de nós homens novos e nos dá a graça de lutarmos contra o pecado. Quem vive segundo o Espírito não vive alimentando as coisas da carne. Por isso ele vai poder dizer em em Coríntios, 1 Coríntios 6, que se recebemos o Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, não podemos fazer do nosso corpo, unir o nosso corpo com a prostituta, viver na fornicação, porque o Espírito Santo habita em nós, é aquele hóspede doce da alma. Somos templos do Espírito, o batismo realmente nos faz filhos de Deus pelo Espírito. Então, viver no Espírito é viver a caridade, se podemos assim resumir essa pincelada que fizemos aqui. Espero pelo menos ter ajudado a compreender um pouco mais e te incentivo a ler as cartas de Paulo e percebendo todas essas pinceladas que demos aqui, todos esses títulos, esses tópicos, perceber Paulo assim falando e clamar o dom do Espírito, o dom da fé, para viver a vida nova, a vida dos filhos de Deus. Deus abençoe, Shalom.